nosso tema é liderança e intimidade com Jesus, tá bom? Então você, pensando sobre isso, como tem sido a minha intimidade com Jesus? A palavra intimidade, ela pode significar várias coisas, né? Às vezes, intimidade pode ser alguém que você tem afinidade, chegar na casa da pessoa, né? E ter intimidade, abrir a porta da geladeira da casa da pessoa, por exemplo. Intimidade pode ser relacionada a um casal, né? A coisa que tem intimidade que um casal namora só os dois, né? Intimidade, né? Então, intimidade a gente pode pensar em diversas coisas, mas hoje a gente quer falar sobre a verdadeira intimidade com Jesus, tá bom? Então, ao final dessa aula, eu gostaria que você conseguisse alcançar alguns objetivos, tá bom? O primeiro objetivo hoje é saber o que Jesus ensinou aos seus discípulos sobre a intimidade deles com ele. Então, como que a gente vai poder entender a intimidade com Jesus? Primeiramente, a gente precisa entender o que Jesus falou sobre intimidade para os seus primeiros discípulos, tá bom? Então, o que será que Jesus falou com os seus discípulos? Se é que ele falou alguma coisa, vem à sua mente alguma coisa, algum texto que fala sobre intimidade? Tem alguns textos no Antigo Testamento, tem texto no Novo Testamento. E o que seria a intimidade com Jesus? Um outro objetivo é qual é o resultado? Se existe uma intimidade com Jesus, qual que é o resultado disso? Tá bom? E aí, outro objetivo é conhecer as ações que nós devemos tomar para ter intimidade com Jesus. Como é que eu posso, no meu dia a dia, no meu ministério, na minha igreja, com meus adolescentes, com meus jovens, com o grupo de célula, ou quem quer que seja, com a sua família, como é que eu posso, com esse grupo, crescermos juntos em intimidade com o Senhor, tá bom? E aí você vai conhecer o valor da intimidade da liderança. Quão importante é isso, ou quão importante não é, você ter uma intimidade com Cristo realmente, tá bom? Eu queria perguntar para vocês, quem pode me falar aí alguma coisa, veio algum texto na sua mente que fala sobre intimidade? Quem poderia dizer aí, levante a mão ou pode abrir o seu áudio. Para aqueles que ainda não sabem, embaixo da onde está a sua fotinha, tem um símbolo de um microfone, tá bom? Quando você quiser falar, você clica nele, aí o seu áudio abre, né? Quando você não estiver falando mais, você fecha o áudio, tá bom? Pergunta então é essa, né? Na Bíblia, aonde Jesus, ou até no Antigo Testamento, foi falado sobre intimidade com Deus ou intimidade com Jesus? Quem saberia responder? Eu acho que em Marcos, capítulo 1, Jesus foi para um lugar secreto e ali orava. Ele não apenas ensinou, mas na prática, né, ele mostrou. Ele passou ali a noite, a madrugada orando. Então é intimidade. Perfeito, anote aí, Marcos capítulo 1, joia. Mais alguém? Algum versículo que fala sobre intimidade? Algum texto, alguma história? Rafael, eu lembro do texto de Moisés, né, que ele falou com o Senhor, né, face a face. Ele estava ali, né, e o Senhor se revelou a ele, né, então ele teve aquela intimidade com o Senhor. Joia. Quem poderia falar com ele face a face, né? É uma intimidade, né? Joia. Mais alguém? Algum texto? Ninguém? Acho que João 15, versículo 15 também, Jesus falou para os discípulos, né? Não vos chamo servos, mas amigos. Perfeito. Muito bem. E aí Ô, você tá... Rafa, Oi, pode falar. Quem tá falando agora? lembrei, Ana Ana Júlia. Ju, Pode eu falar, lembrei, Ana. eu lembrei quando a mulher Maria foi lavar os pés de Jesus e ela teve intimidade com o Senhor, apesar dela ser pecadora. Ela limpou, ela levou um perfume, o melhor perfume que ela tinha, e lavou os pés dele com o mais agradável que ela conseguia, né? E limpou com seus cabelos. Então ela teve intimidade. E até os discípulos que estavam ali falando, ela é pecadora, como você vai deixar
uma pecadora limpar os seus pés. Eu lembrei dessa passagem. Perfeito, joia, né? Não sei se você é como eu, né? Eu não consigo que ninguém pegue no meu pé. Quase minha esposa não pode pegar no meu pé, né? E Jesus está ali, Maria está tão próxima de Jesus, né? Perfeito. Mais alguém? E quando Maria também, quando Jesus ressuscitou, né, que ela foi no túmulo, ela pergunta, ela achava que ele não era Jesus, e quando ele falou, pela intimidade que ela tinha com ele, ela reconheceu, né? Joia, reconhecer a pessoa, né? Perfeito, né? Você, quando tem intimidade com alguém, você reconhece a voz da pessoa, às vezes até o jeito da pessoa, né? Perfeito. Mais alguém? Bom, vamos lá então. E o texto que nós vamos usar hoje é exatamente o que o Magno falou. Eu queria convidar você a pegar a sua Bíblia e abrir lá em João. Nós vamos ficar com esse texto aberto para lê-lo várias vezes. João capítulo 15. É o suprassumo aí da texto de intimidade. João capítulo 15, de 1 a 16. Vamos lá, eu vou ler aqui a versão que eu tenho em minhas mãos, que é a NVI, e aí você vai acompanhando aí, tá bom? Se tiver algo que você quiser destacar, você já anota aí, ou grifa na Bíblia, né? Alguma palavra que seja diferente, a sua versão pode ser a revista corrigida, a revista atualizada, aí você anota, ou alguma dúvida durante a nossa leitura, e você já escreve aí, tá bom? Então vamos lá, João capítulo 15, conhecido como a videira e os ramos. Deixa eu abrir aqui, aí. João capítulo 15 vai dizer assim: Eu sou a videira verdadeira e meu pai é o agricultor. Todo ramo que estando em mim não dá fruto, ele corta, e todo o que dá fruto ele poda, para que dê mais fruto ainda. Vocês já estão limpos pela palavra que tenho falado. Permaneçam em mim e eu permanecerei em vocês. Nenhum ramo pode dar fruto por si mesmo, se não permanecer na videira. Vocês também não podem dar fruto se não permanecerem em mim. Eu sou a videira verdadeira. Vocês são os ramos. Se alguém permanecer em mim e eu nele, esse dará muito fruto. Pois sem mim, vocês não podem fazer coisa alguma. Certo? Alguém pode continuar lendo para a gente a partir do versículo 6? Alguém? Eu posso ler. Tá bom. Pode ler. Pode, a partir do 6. A partir do 6, por favor. Se alguém não permanecer em mim, será como o ramo que é jogado fora e seca. Tais ramos são apanhados, lançados ao fogo e queimados. Se vocês permanecerem em mim e as minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiserem e será concedido. Meu Pai é glorificado pelo fato de vocês darem muito fruto, e assim serão meus discípulos. Como o Pai me amou, assim eu os amei. Permaneçam no meu amor. Se vocês obedecerem aos meus mandamentos, permanecerão no meu amor, assim como tenho obedecido aos mandamentos de meu Pai, e em seu amor permaneço. Tenho dito essas palavras para que a minha alegria esteja em vocês, e a alegria de vocês seja completa. O meu mandamento é este: amem-se uns aos outros como eu os amei. Ninguém tem maior amor do que aquele que dá sua vida pelos seus amigos. Vocês serão meus amigos, se fizerem o que eu ordeno. Já não os chamo servos, porque o servo não sabe o que o seu senhor faz. Em vez disso, eu os tenho chamado amigos, porque tudo o que eu ouvi de meu Pai, eu tornei conhecido a vocês. Vocês não me escolheram, mas eu os escolhi, para irem e darem fruto que permaneça, a fim de que o Pai conceda a vocês o que pedirem em meu nome. Este é o meu mandamento: amem-se uns aos outros. Perfeito. Obrigado, Lola. Gente, é um versículo muito bonito, é um texto muito bonito que dá para se aprofundar horas com ele, né? Claramente que a gente não vai conseguir ficar aqui horas, mas eu queria te perguntar, que palavra nesse texto vocês acham que descreve intimidade?
Você não vê a palavra intimidade escrito aí. Mas qual palavra poderia substituir, qual palavra descreve o termo intimidade? Alguém chuta aí? Pode escrever se quiser. Se você não quiser falar, você pode escrever. Amigo. Qual? A palavra amigo. Amigo, joia. Mais alguma? Amigo, joia. Tem mais uma palavra que vai trazer a ideia Amor. de... Qual? Amor. Amor, joia. Mas tem uma palavra... Servos. Servos. Tem uma palavra-chave que ela se repete. Isso, o Genilson Permanecer. acertou. Uma palavra-chave que ela repete várias vezes. Eu acho que tem 8 vezes ela aí na minha versão. Qual que é a palavra que mais se repete? Permanecer. Permanecer. Tem a ver permanecer, né? O que significa permanecer? A questão de continuidade, né? E aí, não sei se você conhece a vide aí, né? Olha, com as uvas. Bem interessante. Mas vamos pensar em relação à própria árvore aí, né? Vamos lá. Bom, vamos entender um pouquinho de intimidade. A palavra permanecer, de estar ligado, de estar junto, né? E de estar grudado, estar anexado, né? Estar tão próximo, né? De estar trocando, né? Há uma troca ali, né? Então, intimidade tem várias questões, né? Bom, primeira verdade, entendendo a questão de intimidade, a gente vai entender que intimidade é um relacionamento profundo. Então, a ideia de um relacionamento próximo, um relacionamento íntimo, né? A ideia de estar conectado, né? A ideia de permanecer, a ideia de proximidade, a ideia de conexão, né? De estar junto. Várias questões, né? É difícil ter intimidade com alguém. Talvez hoje, com a internet, você vai, posso ter intimidade com um amigo que está longe. Mas como isso se esfria, né? Intimidade com um amigo, intimidade com alguém, né? Quando tem essa distância. Então, mas pense nessas palavras, né? Intimidade tem a ver com permanecer. Intimidade tem a ver com essa proximidade, um relacionamento próximo. E intimidade tem a ver com conexão entre si. Então é uma troca, né? Intimidade aí é um com o outro. Isso é muito fácil entender no casamento, né? Como até a palavra intimidade tem a ver com relação sexual também, né? Mas não é só isso. Intimidade é muito mais que isso, né? E eu queria perguntar para vocês, se a gente pudesse pensar um pouco, não pensando com Cristo, mas pensando no geral, queria que alguém me falasse o que torna um relacionamento forte. O que faz um relacionamento ser íntimo, ser profundo, ser duradouro? O que faz os relacionamentos, pensa em amizade, tudo que envolve relacionamento, e quanto tempo demora para um relacionamento se tornar profundo? Quem poderia dizer aí? Boa comunicação, joia. O que mais? Transparência. Transparência, interessante isso. O que mais? Confiança. Confiança. Joia, Elisângela escreveu aí também. Fidelidade. Interessante, né? Olha só. Boa comunicação com o outro, confiar no outro, que tem a ver com fidelidade. Honestidade, ser honesto, né? Naquilo que você fala, ser transparente. O que mais? Lealdade. Lealdade. Perfeito, Marcelo. Tudo isso aí para realmente dizer que você pensando assim, nossa, eu tenho um amigo que é íntimo, que é próximo, que eu tenho que ter uma confiança nele, eu tenho que ter um compromisso com ele, né? E, ou seja, pensa aí o oposto de tudo isso que vocês estão falando, descompromisso, desonestidade, infidelidade, falta de confiança, não vai gerar, não tem como, né, você ser um amigo profundo, não tem como criar um relacionamento profundo, né? Como criar um relacionamento profundo? Precisa disso aí que vocês falaram. E quanto tempo demora? Quanto tempo demora para a gente criar um relacionamento profundo? Quanto tempo demora? Quem pode dizer aí?
um dia, criança que é assim, né? Conhece o outro na praia, no parquinho lá, já vira o melhor amigo do mundo, né? Mas um amigo verdadeiro aí, quanto tempo demora para fazer um amigo verdadeiro, uma amizade profunda, um relacionamento profundo? Para mim, depende da intensidade da qualidade que eles têm junto, né? Joia. Tem muito a ver com a questão do tempo de qualidade junto, né? Alguns dizem que uma amizade profunda, né, um relacionamento profundo pode demorar uma vida inteira, né, para ser feita, né? Mas essa é a ideia mesmo, né? Pensando num relacionamento de amigos, né? Eu preciso ter a proximidade, conexão, mas não é só isso, né? Tem que ter tudo isso que vocês falaram e pode demorar anos, pode demorar a vida inteira, né? Dia após dia, né? Exatamente. Caminhando junto. Pode falar, Johnson. Paz do Senhor a todos, perdoe aí o atraso aí que Não, eu seja fui levar a bem-vindo. pastora. Ensaio das crianças, já pedi dos pais, faltou Tranquilo. água para lá. Bom, eu peguei agora essa questão da amizade, né? Quanto tempo leva? Bom, eu tenho um exemplo na Bíblia, nós temos, né? Jonathan e Davi. A gente viu Interessante. que a amizade deles realmente foi algo muito surpreendente. Não foi também da noite para o dia, Aham. mas foi as atitudes de um pelo outro, né? Que eles começaram a afirmar a verdadeira amizade, de dar a vida um pelo outro, se for necessário. Então a gente percebe isso quando realmente nós encontramos aquela pessoa que a gente sabe que ele vai estar conosco em todos os momentos, não só nos bons, mas principalmente nos ruins. Joia. Na festa tem muito amigo, né? Mas no momento ruim é que a gente vê quem realmente fica do nosso lado, né? É verdade. Então, amizade, um relacionamento profundo, quando a gente pensa em intimidade, relacionamento profundo, tem a ver também, algumas palavras aqui que eu vou destacar para vocês, né? Confiança mútua de um para o outro, né? Companheirismo, experiências compartilhadas, tem que caminhar junto, né? Alguns dizem que tem que comer 1 quilo de sal, né? Você já comeu 1 quilo de sal? Demora, né? Para comer 1 quilo de sal, aí vai meses, talvez, né? Então dizem que a amizade é feita comendo 1 quilo de sal, né? Que você não come num dia, cada dia uma pitadinha de sal ali, né? Compreensão um do outro também, porque sabe que somos diferentes, compreender um ao outro, né? Amizade profunda também tem a ver com bem-estar emocional, né? Você quer estar do lado daquele que te faz bem, daquele que te ajuda, que te anima, que te leva para cima, né? E agora outra questão é que nós escolhemos nossos amigos, certo? Geralmente a gente escolhe nossos amigos, né? Pelas características dele. Talvez a gente escolha os amigos pelas características boas que eles têm. Já pensou isso? Né? Claro que vem junto as características ruins, mas geralmente você escolhe amigos, você tem afinidade com pessoas que têm características que você gosta, né? Que você até pode ser de futebol, da igreja, vizinho, algumas características juntas. Mas você já pensou que Jesus, quando ele vai escolher a gente, ele ele tem um. Até esqueci de botar isso aqui, ó. São as coisas que formam, né? Mas Jesus, quando ele escolhe ser nosso amigo, na verdade, Jesus escolheu confiando muito mais. Jesus, na verdade, deixa eu botar aqui. Jesus, na verdade, ele nos escolheu como amigos, confiando que não por quem nós somos, não pelas nossas boas qualidades, mas exatamente pelos nossos defeitos e porque o poder dele pode se aperfeiçoa e nos transforma. Lembra quando ele fala assim que ele veio para os doentes, né? Então, ele quer que os amigos dele sejam os doentes para que ele possa curar. Aqueles que se acham justos, né? Eu não preciso de Jesus. Esses não eram amigos de Jesus, né? Esses não eram amigos dele. Porque esses eram perfeitos, né? Aqui entre aspas, né? Perfeitos demais para achar que a amizade com Jesus, a intimidade com Jesus ia ser benéfica para eles. Então, enquanto nós escolhemos amigos pelas coisas boas, que, claro, a gente também oferece coisas boas. Mas quando a gente escolhe amigos pelas coisas boas, Cristo nos escolheu como amigo exatamente pelas coisas ruins, mas pelo poder
que ele pode transformar em nós, né? Então, a amizade, o que torna uma amizade forte, né? Um relacionamento forte, é o tempo de qualidade e confiança um com o outro. Mas quanto tempo pode desenvolver essa amizade? Ela pode levar uma vida inteira, né? Caminhando e aí comendo 1 quilo de sal junto, né? Então, o que é intimidade, na verdade, né? Intimidade tem a ver com amizade, né? Intimidade tem a ver com sermos amigos, né? Tem a ver com uma troca, uma parceria aí. Volte lá no texto lá de João capítulo 15. Olha que interessante, quando a gente olha o versículo 14 e 15. João 15. Vai dizer assim. Jesus, a intimidade, né? Permanecer. Até alguém falou isso, né? Citou esse texto, né? Vocês serão o quê? Os meus... Versículo 14. Vocês serão os quê? Meus amigos, se fizerem o que eu os ordeno. Já não chamo servos, porque o servo não sabe o que o Senhor faz. Em vez disso, eu tenho chamado amigos, porque o que eu ouvi do meu Pai, eu tornei conhecido a vocês. Então Jesus coloca a gente num grau de amizade, né? Superior, num grau de relacionamento, na verdade, superior, né? E transforma a gente que era inimigo. A Bíblia fala que nós éramos inimigos, né? E aí nos transforma em servos, mas agora em amigos. Porque o amigo sabe, né? Não sei se alguém aqui é patrão, ou chefe, ou já foi chefe um dia, ou diretor, sei lá o quê. Imagina um subordinado chegando falando assim: chefe, eu quero saber aí, me diz aí como é que vai funcionar tal coisa. Não é comum acontecer isso, né? Porque o chefe vai falar: quem é você, né? Eu que sei, né? Eu que sei como é que vai ser. Mas Jesus coloca a gente num grau de intimidade, de amizade com ele, né? Na qual ele vai ter essa troca de confiança, de experiência, essa troca de compreensão, essa troca realmente mostrando o poder da intimidade com Cristo, né? Há algumas palavras-chave aí, né? Você com seus amigos, pode faltar confiança? Se você tem alguém que se dizia teu amigo, de repente faltou confiança, você consegue ser amigo dessa pessoa? Contar um segredo para ela? Eu acho que quebra a amizade, né? O apoio um ao outro, né? Companheirismo, apoio, como o Johnson falou, né? Nas horas ruins, né? Companheirismo, né? Experiências compartilhadas, compreensão, lealdade, bem-estar e tudo que vocês falaram, né? Honestidade, compromisso, né? Fidelidade, tudo isso tem a parte aí com intimidade. E aí é uma escolha que nós fazemos, né? Então pense comigo isso aqui, ó. Jesus nos escolheu confiando em seu poder transformador que opera em nós. Olha que interessante, essa frase não é minha, não. Jesus nos escolheu confiando em seu poder transformador que opera em nós. Esse é o poder da intimidade que, na verdade, começa em Cristo, né? E não começa em nós. Agora tem uma pergunta para vocês. Olha essa imagem aí, dá uma olhadinha nela aí, né? Meio que uma prisão, né? Queridos, eu queria perguntar se a sua amizade com Jesus, você sente mais uma prisão ou você sente mais um relacionamento? Você sente Jesus mais com seu relacionamento com Jesus mais como um senhor e um escravo ou um servo, né? Ou alguém que tem um relacionamento próximo com Jesus? Pense isso, que esse é o nosso tema hoje, né? A intimidade tem muito a ver com como você encara seu relacionamento com Jesus. Então eu queria que você pensasse, até anotasse aí, escrevesse, né? Como tem sido o seu relacionamento com Jesus? Como ele tem parecido? Como uma amizade ou como uma servidão? Claro, a gente continua sendo escravo de Cristo, sim, a Bíblia vai dizer isso. Nós somos servos, né? Nós somos escravos de Jesus, isso é verdade. Mas só que mesmo a gente sendo servo e escravo, ele nos coloca num patamar de amizade. Mas eu queria saber como você enxerga Jesus, né? Tem muitas pessoas que se convertem, mas tem a relação com Deus como um Deus tirano, um Deus longe, Jesus como alguém que está tão longe, né? E um peso, né? Eu vou entrar agora na casa... Sabe aquela pessoa, não sei se é o seu caso,
que entrei na casa do Senhor, entra na igreja e parece que ali na igreja, né, aqui eu não posso fazer isso, não posso fazer aquilo, mas não é o que vive nos outros dias, porque enxerga como se Jesus estivesse ali na casa e ali a igreja é o reino de Deus, né? E ali eu tenho que ser uma. E aí fora no mundo eu não, porque eu não tenho amizade, né? Jesus ficou lá na igreja, Jesus ficou em outro lugar. Então eu queria pensar. Alguém queria falar um pouquinho sobre isso? Como você enxerga o seu relacionamento com Jesus? Alguém aqui já viveu algum tempo assim? Esse relacionamento de pressão, de enxergar Deus como algo tão distante? Alguém poderia falar? Alguém gostaria de falar? Não? Então, Rafael, Pode falar, Elisane. outra, assim, teve um tempo logo que eu comecei a frequentar a igreja presbiteriana, né? Então, assim, não tinha muito trabalho. Então, assim, o nosso líder, ele era mesmo assim que você tinha que fazer aquilo que ele mandava. Então, assim, por muito tempo, eu me via assim aprisionada, porque tinha, você tem que fazer isso. Nunca o líder ia na frente, assim, sempre, vocês vão, sabe? Então, assim, e quando eu saí, que eu conheci a Igreja do Nazareno, para mim, assim, foi maravilhoso me descobrir, assim, porque se você tem como trabalhar, não é aquela coisa que te deixa presa. Você vai, o pastor te apoia, o pastor Igor apoia muito os irmãos a trabalharem mesmo na obra, e tem trabalho. Então, é isso para mim. Hoje, assim, eu digo assim, né, o Senhor, para mim, ele é meu amigo, assim, eu deixei minhas amizades mesmo, aquelas amizades, assim, que depois que eu me converti, para mim não era amizade, eu deixei de lado, só assim, eu falo assim, oi, tudo bem, mando uma mensagem, né, pergunto como está, convido, mas assim, não mais de proximidade, porque assim, não tem como conviver, né, eu vejo assim, né, não tem como conviver uma pessoa, nós como cristão, está do lado de pessoas assim, daquela amizade que você acha que mas você deixar te leva para outro caminho, né? Então, assim, se você ama mesmo Jesus, você tem que abandonar mesmo. Abandonar e seguir a vida. É isso. Maravilha. Interessante que você falou, né? Jesus ser o melhor amigo. Realmente, Jesus tem que ser o melhor amigo, né? E às vezes a gente tem tantas coisas que a gente coloca na frente de Jesus, né? Muito bem. Eu queria falar com vocês agora, continuando o nosso texto. Então, a gente viu que intimidade é uma amizade profunda com Cristo, né? Mas qual é o resultado da intimidade? Você tem esses aí, né? Olhando para isso, João capítulo 15, que a gente já leu, né? Ele vai falar um pouco do resultado. Então, quando eu sou amigo de Jesus, quando ele é o meu melhor amigo, quais são alguns resultados garantidos pela palavra de Deus? Quais são, né? Olha esses desenhos aí. E o primeiro resultado que a gente tem é que o texto vai dizer que nós damos frutos. Olha só o versículo 5 e 16. Né? O versículo 5 vai dizer: eu sou a videira, vocês são ramos. Se alguém permanece em mim, ou seja, se alguém tem intimidade comigo, se alguém está próximo de mim, né? Se alguém está conectado comigo, eu nele, qual que é o resultado aí? O que vai acontecer? Não é nem dar frutos, é outra expressão. Versículo 5. Ele dará o quê? Muitos frutos, né? A qualidade muitos. E quando você olha o versículo 16, tem outra característica interessante aí. Vocês não me escolheram, mas eu escolhi para irem e darem frutos. Frutos que permaneçam. Muitos frutos e frutos que permaneçam. Não é um fruto que cai, verde ainda, né? Frutos que permaneçam. Então, esse é um resultado. Quando Jesus está, você está próximo, conectado com ele, você vai dar sim muitos frutos, né? E esses frutos que vão permanecer. Mas sobre o que é o fruto que Jesus está dando? Muitas pessoas acham que frutos de um líder é crescer. Aí, de repente, aquele grupo com 5 pessoas passou a 10, 50. Nossa, isso é muitos frutos. Não, porque tem muitos falsos profetas que estão cheios de pessoas seguindo. Isso não é fruto, né? Sim, um dos frutos é trazer pessoas
para Jesus. Esse é um fruto. Por exemplo, uma boa fruta, ela dá boas sementes que vão gerar boas árvores, né? Então, por exemplo, a gente teve ali, perto de onde o Adnê mora, ali, Chapada Gaúcha, nós fomos lá para o interior, e o pessoal planta feijão. E eu perguntei, como é que vocês pegam como é que vocês plantam feijão? Da onde que vocês compram semente? Não, eles pegam as melhores sementes que eles têm, né? Eles colhem o feijão, guardam as melhores sementes e plantam aquelas sementes de novo. Então, dar frutos tem a ver com com ter novos frutos, novas pessoas crendo em Cristo. Também dar frutos tem a ver com a obediência. Dar frutos tem a ver também com frutos do Espírito, uma vida de alegria, paz, de domínio próprio, mas tem a ver também com uma vida de obediência a Deus. Então, por exemplo, quando você planta uma macieira, você espera que ela vá dar maçã. Toda essa ordem que ela recebe da árvore que deu ela, né? Então, uma árvore macieira vai nascer ali uma flor, aquela flor vai ser polinizada e vai nascer uma maçã ali. E essa maçã já recebe no DNA dela, ela está produzindo frutos que vão ser sementes que você vai tirar, plantar e ela vai gerar uma outra macieira que vai dar frutos. Então, ela segue um DNA de obediência à sua antecessora, né? Então, dar frutos no cristianismo tem a ver sim com com pregar o evangelho e trazer novas pessoas para Jesus. E tem a ver também com uma vida de obediência, não por obrigação, mas por amor. Então isso que é dar frutos, né? Então a pergunta é, você tem dado frutos? Você tem trazido novas pessoas, novas almas para Cristo? Você tem conseguido viver uma vida de obediência? Se a sua resposta for não, pode ser que você não está vivendo uma vida de intimidade com Jesus, porque é automático. Quem está nele dá frutos. Mateus 7 vai dizer também, pelos frutos conhecereis, não é isso? Os falsos profetas, muito difícil distinguir eles, parecem com pastores e mestres, mas o fruto deles é qual? Trazerem pessoas para Jesus, não trazer pessoas para a sua igreja, a sua denominação, mas trazer pessoas para Jesus. O fruto não é homens que falam eloquente e são famosos na mídia. Não. O fruto são homens de Deus que obedecem à palavra dele. Outro resultado, que quando a gente olha aí, no versículo 7. Olha lá, dê uma olhada no versículo 7. Mateus 15, 7. Vai dizer o quê? Se vocês permanecem em mim e as minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiserem e será concedido. Oração respondida. Não é isso que Jesus falou? Intimidade com Jesus leva à oração respondida. Agora eu queria perguntar para vocês aí, que alguém pudesse responder. Isso quer dizer que nós podemos pedir qualquer coisa que Jesus vai atender? Um patrão, meu vizinho eu quero que meu vizinho morra. Posso pedir que meu vizinho morra? Meu vizinho tá dando muito trabalho. Um bandido da rua que assaltou minha casa, eu quero que ele morra. Vou orar para Deus para tirar a vida dele. Isso é possível? Qual a relação? A pergunta qualquer oração que eu fizer vai ser respondida? Sim, Rafael. Pode falar. Essa questão, ela é bem trabalhada quando nós vamos ler os salmos de Davi, né? Que a maioria dos salmos que ele escreveu, ou que estão escritos ali, muitas das orações dele pedindo para que o Senhor destrua os seus inimigos, para que abata eles, né? Para que eles não venham tocar. Mas Jesus, ele veio mudar isso aí, né? Ele até diz que devemos amar os nossos inimigos, porque que benefício ou que glória traria para nós se nós amássemos aquele que nos ama. Então ele pede para nós amarmos aqueles que nos odeiam, aqueles que intentam mal contra nós, né? Então é algo assim que a gente fica naquela luta constante, né? Mas não deve ser nenhuma dúvida do nosso coração, porque Jesus, quando ele realmente, como você diz, a palavra dele está em nós, né? Como nós buscamos estar nele,
o amor, o perdão, e a gente reconsidera muitas coisas. Então não há como orar por isso, não. Perfeito, Johnson. Olha só que interessante, né? A intimidade nossa com Jesus vai mudar até os nossos desejos do nosso coração. Algumas pessoas pensam que quando a gente ora em nome de Jesus, né, ele é obrigado a atender. Tal coisa em nome de Jesus. Aí Deus vai atender porque eu usei a expressão em nome de Jesus. Mas interessante que esse texto aqui falando sobre oração vai mostrar que quando a gente tem uma intimidade com Jesus, de amar o inimigo, como perfeito que você falou, né? Ele vai mudar o nosso pedido. Então, o nosso pedido vai ser de acordo com a vontade dele, né? Ele vai mudar até a nossa oração, né? Então, a oração feita com intimidade com Cristo, ela vai até mudar tanto o pedido quanto a resposta, né? Kézia, pode falar, Kézia. Eu posso contar um testemunho rapidinho, bem rapidinho, assim, para dar um exemplo desse. No meu trabalho, eu tinha uma chefe que ela me perseguia muito. Ela me perseguiu tanto que eu criei um ranço dela. E eu era nova convertida. E aí, quando eu chegava em casa, eu ia chorar para Deus e dizer: Senhor, o Senhor viu o que ela está fazendo comigo? Faz alguma coisa com ela. E um dia Deus disse para mim assim: ora por ela. E eu disse: mas Senhor, vou orar por ela, eu não consigo orar por ela. Eu tenho muita raiva dela. E aí toda noite que eu chegava e eu ia chorar para Deus, ele dizia a mesma coisa: ora por ela. E quando eu ia começar a orar por ela, eu vinha aquela raiva e eu não conseguia. Até que um dia eu me vi orando por ela, né? Assim, abençoando ela. E eu vi, assim, a mão de Deus mudou tanto o coração dela quanto o meu. Porque eu não conseguia nem cruzar no corredor com ela, que eu mudava de direção. E um dia eu indo no corredor, eu encontrei com ela. E ela sorriu para mim. E eu sorri para ela. E a partir daquele dia, assim, Deus transformou. Eu vi, assim, a transformação de Deus, tanto na vida dela quanto na minha. Perfeito. Ótimo. Obrigado, Kézia. Acrescentou bastante. Joia, é isso. Deus vai mudar, né? Vai transformando nossa oração, né? Então, o resultado também é a oração respondida, porque a gente vai estar ligado nele, né? Lê o versículo 8 aí. Me diz aí qual você acha que é um próximo resultado, né? Tem a ver com aquela coroa ali, aqueles louros ali. Quem poderia escrever aí o que você acha que é um resultado da intimidade com Deus? Escreve aí. Olhando para o versículo 8. Meu Pai, aí vai ler tudo aí. Qual é o resultado da intimidade com Deus? O que você acha? Que palavra que se encaixa aí na próxima? Deus é glorificado. Joia, perfeito. Ou glórias a Deus, né? Glórias a Deus. Muito bem. Deus é glorificado. Esse é um resultado, né? O resultado é que o líder, ele vai ter uma vida que vai glorificar mais a Deus. É exatamente isso, né? Nos resultados que Deus é glorificado com isso e o líder vai buscar essa vida, né? Trazendo uma glória para ele, né? Como que a minha intimidade com Jesus vai trazer glória para Deus, né? A questão é que a glória é tudo que você fizer, né? A glória não vai vir para você. A liderança, a gente tem... Quem é líder está à frente de qualquer coisa, seja num trabalho, seja, vamos dizer assim, na igreja ou fora da igreja, o líder corre um risco grande de puxar a glória para si. Lembra rei Herodes, né? Bateram palma, que homem que tem a voz de deuses, né? E ele recebe a glória e fica com ela, né? E aí ele é comido por vermes, né? No versículo 8 ainda, que mais? Qual o outro resultado aí da intimidade com Deus? Só voltando, Rafael, desse Deus é glorificado, Pode falar. Mateus capítulo 5, verso 16. Que diz o quê? Ele diz, né, diz assim: assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que está nos céus.
Joia, anotem esse texto aí que ele é muito bom, né? As nossas obras brilham e quem é que é glorificado? Não é você, né? As pessoas vão olhar para você quando a gente faz com intimidade com Cristo, a glória é para Ele. Por isso que muitas vezes tem líderes que se frustram porque querem um tapinha nas costas, querem uma parabéns, querem que chamem na frente da igreja ou na frente e às vezes e muitas vezes não acontece isso. Mas quando você faz as coisas para a glória de Deus, e você fica contente, mesmo que você não seja reconhecido, que ninguém saiba, mas você fica contente desde que o nome do Senhor Jesus seja glorificado. Isso só é possível, meus queridos, com uma intimidade, um relacionamento de conexão, proximidade com o Senhor Jesus. O versículo 8 ainda vai dizer, né? Continua ali, se você leu a segunda parte, vai dizer: assim vocês serão os meus discípulos, vocês serão os meus seguidores, vocês serão pessoas iguais a mim. Você lembra lá de Atos capítulo 4, versículo 13? Quando Pedro e mais um, que eu esqueci o nome, estão lá diante acho que é do Sinédrio, e as pessoas falam: nossa, esses homens, né, são sem estudo e tal, mas reconhecemos que eles andaram com Jesus, porque eles tiveram intimidade durante 3 anos ali do ministério, eles andaram com Jesus a ponto das pessoas olharem para homens simples, pescadores, e falar: esses andaram com Jesus, né? Que interessante isso. João. Pedro e João. Pedro e João, joia. Né? E reconheceram que eles andaram com Jesus, certo? Rafa, você pode repetir o versículo que tá esse? O Atos 4:13. Obrigada. Eu vou escrever embaixo aí para vocês. Atos 4:13. E o versículo que o Magno falou é Mateus. Qual é, Magno? Mateus. Assim brilha a vossa luz. 16. 5:16. 5:16. Joia. Sempre anota esses versículos que é muito bom, né? Completa o que a gente falou. E aí o versículo 11. O que o versículo 11 traz como resultado da intimidade? Dá uma lida lá e tenta descobrir aí. A alegria? A alegria, perfeito, né? Olha que interessante, é uma alegria diferente, né? Alegria diferente. Completa, né, Rafa? Exatamente, uma alegria completa. Para o mundo, a alegria é bebida, festa, prazer, né? Mas você vê como que Paulo e Silas podem cantar na cadeia, né? Se não estavam com intimidade com Jesus, é impossível, né? Uma vida alegre, né? Eu disse isto para que a minha alegria esteja em vós e para que a vossa alegria seja completa, seja verdadeira, seja real, não passageira, né? Não temporária, tá bom? Eu quero desafiar vocês agora. Vocês vão fazer o seguinte. Vai acabar aqui o nosso tempo, eu vou abrir uma outra sala, mas enquanto fecha, escreve aí no seu papel isso aqui, ó. Faz assim uma lista aí, um quadradinho igual tá aí. E você vai escrever para mim quais ações. Pensa num amigo, não pensa só em Jesus, tá bom? Pensa amizade com o irmão da igreja, amizade com um irmão seu mesmo, amizade com o pai, com a sua mãe, amizade com qualquer pessoa, né? Ou amizade profunda, né? Quais são as suas ações que você faz, que você pode fazer, que fortalecem, que ajudam a melhorar essa amizade, essa intimidade? E quais são as ações que enfraquecem, tá bom? Que ações eu posso fazer para perder a intimidade com a minha esposa, intimidade com meus pais, com meus filhos? Mentir, joia. Mentir, bota um menos mais na frente aí, né? Mentir enfraquece, né? O que mais? Mentir, o que mais? Quais ações fofoca, joia, né? Falar mal de você. Que mais? Quais ações fortalecem? Pode escrever aí ou falar, tá bom? Fique à vontade. Tempo juntos.
tempo juntos. Joia. Falar a verdade. Falar a verdade. Falta de perdão, falta de perdão. Ah, falta de perdão. Incentivar. Falta de perdão. Incentivo. Julgamento sem amor, julgamento sem amor. Julgamento sem amor, joia. Apontar o dedo e Exortação e amor. Exortação e amor. O que mais? Você fala. Isolamento e orgulho afasta muito. Isolamento, né? Isolar a pessoa. O que mais? Dá tempo pra pessoa, né? Pra ter intimidade com alguém, você precisa ter tempo com a pessoa. E diferença espiritual. Diferença espiritual, joia. Para fortalecer o encorajamento. Encorajamento. Perfeito. O que mais? Para fortalecer o respeito. Respeitar. Perfeito. O que mais? Brigas mal resolvidas. Desinteresse. Briga mal resolvida é muito interessante, né? Quando você briga com alguém, de repente no outro dia tá se falando, mas fica guardado. É como botar a sujeira embaixo do tapete. Uma hora explode, né? Perfeito. O que mais? Mais alguma coisa? Honrar. Egoísmo, falta de apoio. Egoísmo, não apoiar. Perfeito. Tudo isso vai enfraquecendo, né? Fortalecer, honrar a pessoa. O que mais botaram aqui? Deixa eu ver. Né? Falar a verdade. Dar tempo. Bom, eu espero que vocês tenham escrevido mais coisas aí, né? Pense aí depois. Agora perguntando desses pontos positivos e pontos negativos, quais ações se aplicam você com Jesus? O amor, o tempo com ele, né? O ouvi-lo, falar com ele. Como que você tem fortalecido ou enfraquecido a sua intimidade, ao seu amor com Jesus? Porque aquilo que enfraquece o relacionamento humano, podemos pensar também que ele, de alguma forma, ele vai enfraquecer o relacionamento com Cristo também. Então você pensa aí, né? Deixa eu só botar aqui. Aí, acho que entraram todos aí. Então pense nisso, tá bom? Se essas coisas enfraquecem o relacionamento humano entre um casal, entre amigos, pai e filho, né? E muitas dessas coisas também podem nos atrapalhar com Jesus, né? Deixa eu botar a gente que está chegando aqui. Acho que botaram todos aí. Bom, vamos pensar agora quais ações você pode ter para reforçar a sua intimidade com Jesus. Eu queria que você refletisse bastante quais são as ações que podem te ajudar a caminhar com Cristo mais perto dele, tá bom? Bom, isso aí você tá vendo é a videira, né? E ali tem um enxerto. Então você pega ali esse tronco aí, né? Esse cavalo, que alguns chamam de cavalo, ele pode ter anos, ele pode ter vários anos. E aí, às vezes, a barreira tá fraca, né? E às vezes alguém quer uma uva diferente, quer uma uva especial, e ele compra o enxerto, compra um pedaço ali, né? Já da folha, que foi tirado de uma outra videira lá tal, e ele enxerta ali, né? Ele tem várias formas de enxertar, né? Eu não conheço muito de videira, conheço de outras plantas, mas se faz um corte, coloca ela assim, né? Enfia ela assim e amarra até que ela vai criar intimidade, vai criar proximidade, conexão, e aí ela vai crescer. A vantagem é que geralmente o pé que eles usam, o cavalo que eles chamam aí, ele é resistente contra bactérias, contra vírus, contra várias coisas, ele é muito forte. E aí eles vão usar o ramo ali, né, enxertado, com outras características. Então, se você plantasse talvez, vou inventar aqui uma uva rubi, né? Se você pegasse uma uva rubi e plantasse direto aqui no Brasil, talvez ela morreria,
né? Então é preciso fazer esse enxerto aí. Então intimidade é isso. Você imagina que aquele ramo foi colocado, enxertado ali naquele tronco, né? E ele vai começar a criar intimidade, conexão, né? Ele vai começar ele vai começar uma troca de seiva, né? De força, de fluido, né? Então eu queria que você pensasse agora nas ações que eu e você precisamos ter para aumentar nossa intimidade com Jesus, tá bom? Independente de você, se você é líder ou não, pensa comigo. A primeira coisa aqui que a gente vai ver aqui e o texto vai dizer, Jesus fala o que significa intimidade. Ele vai dizer que a primeira coisa é permanecer nele. Essa é a primeira coisa. É preciso permanecer. Eu não posso colocar aquele ramo ali e tirar ele. Ah, de noite eu vou tirar ele. Ah, de dia eu ponho lá. Não pode, né? Ele só vai funcionar, só vai gerar frutos se ele permanecer ali. Quando você arranca dali, o que acontece com ele? Né? O que acontece? Vai secar e vai morrer. Então é necessário que isso permaneça nele. O versículo 4, se você quiser, deixa sua Bíblia aberta aí, para tudo que a gente falar está baseado na palavra de Deus. O versículo 4 que a gente já viu, Jesus vai falar permanecer nele e permaneça em mim e eu permanecerei em vocês. Tenha intimidade comigo e eu terei intimidade com você. Vamos trocar fluidos, né? Eu vou te fortalecer. Você coloca as suas raízes em mim e eu coloco a força que você precisa, né? Então a ideia de permanecer, querido, é ter grava essa palavra aí, um compromisso intencional de tornar Jesus Senhor de tudo da sua vida. O que é permanecer nele? É um compromisso intencional de tornar Jesus Cristo Senhor de tudo da sua vida. Você precisa colocar todas as suas forças nele. Não é só o seu ministério, não é só o domingo, mas é o seu casamento, a sua criação de filhos, o que você entra na sua mente, no seu trabalho, né? Muitas pessoas colocam o trabalho como secular, e trabalho não deveria ser secular, trabalho tem que ser, você tem que estar lá, Cristo tem que ser o Senhor também no seu trabalho, mesmo que pareça circular, né? E sempre buscar fortalecimento nesse relacionamento com Ele, isso que é permanecer nele, né? E quais são alguns hábitos que nos ajudarão a permanecer nele? Bom, Pode repetir aí a frase aí, Rafael, por favor? Tá. É um compromisso intencional. Vou escrever aqui embaixo, ó. É um compromisso intencional de tornar Jesus Cristo Senhor de tudo em nossa vida. E sempre buscar fortalecer, fortalecer nosso relacionamento com Ele. Queridos, eu escrevi embaixo aí, isso aqui que é permanecer nele. Não tem como permanecer. A gente não pode querer permanecer em Cristo só os domingos, né? Só um dia da semana. A gente tem que estar continuamente. Depois que você coloca uma planta dessa aí, você encaixa ela, enxerta ela, é um processo de longo, né? Dias, talvez meses, né? Para ela conseguir ali ter essa intimidade aí, essa troca, né? Então isso que é permanecer. E uma das formas da gente cultivar, a primeira coisa é cultivar a questão da oração. É cultivar nosso tempo de oração com Ele. A oração é você falando com Jesus. De certa forma você ouve Ele também, né? Quando a gente está orando. Então permanecer tem muito ligado à oração. E eu queria te perguntar, fazer essa pergunta que está aí. A minha liderança ou a minha vida cristã, ela é caracterizada pela oração? E eu estudando isso aqui, Deus falou muito comigo que eu preciso orar mais. Eu preciso investir mais em oração. A pergunta para mim e para você é: minha vida de oração está me ajudando a crescer na intimidade com Deus? E orar, irmãos, não é só, eu oro 1 hora. Não é a quantidade de oração, porque a pessoa fica cronometrando ali, mas é a profundidade. É como eu posso ficar
uma hora do lado de uma pessoa, num ônibus, e não tem intimidade nenhuma com ela. Eu posso até ouvir aquela pessoa falando, ou ela me ouvir falando, mas a gente nem tá viajando, né? Isso não é intimidade, né? Mas intimidade é a oração responsiva, que você ora e já medita no que Deus está falando. Uma oração fervorosa, de coração, que não precisa ser feita na igreja, não precisa ser feita no monte. Ela pode ser feita ali no quarto, como Jesus diz, né? Entra no teu quarto e ora ali em secreto com teu pai e ele vai te responder, né? E eu quero te perguntar, se lembra lá do despojar, renovar, revestir? O que eu preciso mudar na minha vida? Eu tenho dado mais tempo para celular, para isso, para aquilo, do que oração. Então eu preciso parar de mexer no celular tanto tempo, eu preciso separar tempo para orar, porque isso mostra intimidade com ele. Isso é uma questão que a maioria de nós precisa mudar, tá certo? Bom, além disso, mais para frente também, no versículo 7, vai dizer que se vocês permanecerem em mim e as minhas palavras permanecerem em vocês, peçam o que quiserem ser. A outra questão de intimidade com Cristo, né? A gente fala com ele, mas a gente também ouve ele. Então é preciso que a gente pergunte se você tem dedicado tempo suficiente à palavra de Deus. Um líder cristão e todo cristão, para estar íntimo com Jesus, precisa ler a sua palavra. Precisa aprender. Eu queria perguntar para você se você e eu também, né, temos aprendido a ouvir o Espírito Santo falando com você através da palavra de Deus. A gente chama isso de devocional e eu quero desafiar todos vocês, nós precisamos ter esse tempo devocional. Para crescer com Cristo, separar na sua agenda prioridade. Vou ter um tempo de oração. Nesse tempo de oração eu tirar ali, desligar as coisas, botar meu celular no modo avião e vou ler a palavra de Deus e falar: Senhor, Espírito Santo, fala comigo através da palavra, daquilo que o Senhor escreveu, né? O que eu preciso ouvir, o que eu preciso ser transformado hoje. Então, para ter intimidade com Cristo, a oração, a busca pela sua palavra, mas não é lendo a Bíblia uma hora, mas a Bíblia vai dizer, você tem que meditar nela dia e noite. Não é só ler a Bíblia, tem gente que já viu um desafio que lê a Bíblia acho que em 5 dias, não lembro se é 7 dias, que lê ela sem parar. A pessoa come ali lendo a Bíblia, não lembro quantos dias são, mas não é isso. Não é realmente meditar na palavra, decorar versículos, né? A outra coisa ações que nos promovem intimidade com Deus tem a ver com a nossa permanecendo em seu amor. Olha que interessante, né? A palavra de Deus vai dizer que Deus é o quê? A própria essência, Deus é amor. A própria essência, Deus ele não só manifesta amor, mas como ele é amor. Então, como permanecer no seu amor, né? No versículo 9 vai dizer, né? João capítulo 15, versículo 9. Assim como o Pai me amou, eu também amei você. Agora permaneça no seu amor. Deus é amor e o amor dele é refletido através de Cristo, que nos ama, que nos amou primeiro, que nos amou quando éramos pecadores. E permanecer no amor de Cristo é aquela questão que eu falei da sua amizade, a sua amizade com Cristo. Por que você obedece a Deus? Por que você busca a Deus? Por que você lê a sua palavra? É com sentimento de peso. Se eu não orar, Deus vai me castigar. Se eu não ler a Bíblia hoje, vai acontecer uma coisa ruim. Não. Não sei aqui quantos são casados, namoram ou já namoraram, ou sei lá. Mas quando você ama alguém, está apaixonado por alguém, você quer ouvir essa pessoa, né? Eu lembro que eu fiquei noivo da minha esposa e a gente ficou 6 meses de separado. Eu em Parintins, no Amazonas, e minha esposa estudando no seminário Palavra da Vida. E eu no meio do mato lá, no meio dos ribeirinhos, algumas vezes eu passando de barco ou em alguma comunidade, eu vi um telefone. E eu tinha decorado na minha cabeça uns 16 números pelo menos, que era um cartãozinho. Eu decorei os números do cartão da Embratel. E eu tinha que chegar nesse telefone, discar aqueles 16 números, discar outros números, discar o número o número do seminário, e aí tocava lá, alguém corria chamar na crise, ela ia no orelhão, a gente se falava, porque eu queria ouvi-la. Eu queria falar com ela e ouvi-la, por causa do amor, né? E a minha pergunta é, como é a sua resposta de amor para Deus, né? Como você permanece no amor dele? Você faz as coisas por peso ou por amor? Você ora, você faz isso. Então, permanecer no amor de Cristo é isso, é você fazer as coisas pensando no amor de Deus por você, né?
E uma quarta ação é obediência contínua. Agora vem com... Jesus vai falar, né? Quem ama, obedece os meus mandamentos. Então a resposta disso também é uma vida de obediência, né? O que diz o versículo 14 que a gente já leu? Vocês serão meus amigos. Escreve aí. O que diz aí? Vocês serão os meus amigos se forem à igreja, se forem dizimistas, se, não sei, passarem 1 hora por dia orando. Vocês serão meus amigos, versículo 14, se fizerem o que eu mando. Perfeito, Luciane. Obediência. Só é possível obedecer a Cristo quem tem intimidade com Ele. Quando as pessoas tentam obedecer a Deus para alcançar a salvação, o que muitas religiões pregam, né? Seitas pregam também sobre isso, né? Você precisa obedecer os mandamentos para alcançar a salvação. É impossível. Todo o Antigo Testamento mostra que Deus deu leis para que o pecado fosse exponenciado. Ninguém conseguiu seguir as leis de Deus, ninguém conseguiu, o povo judeu não conseguiu, os fariseus que talvez estavam mais perto de serem homens que seguiam a lei, Jesus vai falar que o coração deles era como um sepulcro caiado, né? Eles obedeciam por fora, mas o coração deles estava podre, né? Então, na verdade, é impossível você obedecer a Deus se você não tiver uma intimidade com Cristo. Então, nós obedecemos a palavra de Deus, amamos o próximo, falamos a verdade, buscamos tantas coisas. Por quê? Porque com intimidade com Cristo nós conseguimos, somente através dessa intimidade, viver no Espírito e jamais satisfareis a vontade da carne. Viver no Espírito é nada mais, nada menos que viver numa vida íntima com Jesus Cristo. Né? Então, querido, como que você pode melhorar a sua intimidade com Cristo? É permanecendo nele, através da oração, do jejum, lendo suas palavras, vivendo, buscando fazer tudo por amor. Só uma ilustração, uma vez uma pessoa me perguntou, há uns 15 anos atrás, uma jovem me perguntou, ela falou assim, eu tenho vontade de ficar com um menino, mas eu sei que é pecado isso, e eu sei que Deus não quer que a gente fique com ninguém, quer que a gente namore para casar, mas o meu coração, ele quer ficar com aquele menino, e aí eu já pequei com o meu coração, então qual é o problema de eu ficar, já que eu já pequei mesmo? A questão é que o coração dela dizia que ela deveria ficar, né? Beijar o menino e depois não ter compromisso nenhum. Só que o amor por Deus, ele tem que estar acima da sua vontade, da sua carne, né? Então, eu não ficarei com o menino, não porque minha religião não permite, não porque meu pai vai saber, não porque... E assim, tantas outras coisas que você pode imaginar aí, as suas lutas, né? Os seus pecados, né? Mas porque eu amo a Cristo e eu quero agradá-lo. Então, eu não ficando com aquele menino, eu não fazendo aquilo, eu vou agradar o meu amado. Eu vou agradar ele. Então, essa que é a ideia, né? Então, querido, essas são ações que você pode fazer para ter intimidade com Cristo. Eu queria te perguntar, eu queria que você refletisse se existe algum mandamento de Jesus que você não está obedecendo agora. Vê alguma coisa na tua mente, algo que você não está obedecendo a Deus... E o que você precisa fazer para restaurar a sua intimidade com Ele? Queridos, você pode ser líder, pastor, missionário, pastora, líder do que for. E quantas vezes muitos líderes caem em pecado, parece que estão tão bem pregando num púlpito, falando na frente, mas a vida mesmo está sem intimidade com Cristo. Eu quero dizer, meu querido, que hoje é o momento de você, ouvindo essa palavra de João capítulo 15, de se ajoelhar realmente aí onde você está depois que você desligar aí, tem um tempo com o Senhor Jesus e peça, Senhor, para eu ser um bom líder, eu preciso ter intimidade com Cristo e pedir perdão realmente, pedir, Senhor, não estou te obedecendo no meu casamento, não estou te obedecendo, Senhor, no perdão. Tem pessoas que eu não perdoei ainda, que eu carrego um rancor. Não estou te obedecendo, Senhor, no amor ao próximo. Não estou te obedecendo com aquilo que sai da minha boca, nas piadas que eu conto no trabalho. Não estou te obedecendo, Senhor, com a minha fidelidade em oferta ao Senhor. Não estou te obedecendo, não sei. Né? Há algo que Cristo tem te incomodado hoje, que você precisa abandonar? Escreva aí no seu papelzinho, né? O que eu preciso despojar, renovar e revestir. Como que eu preciso mudar isso? Não deixe para amanhã, meu querido. Satanás quer fazer igual ali na parábola da semente, ele quer pegar a palavra
e tirar de você, para que você ouça, né, Satanás, que não fique martelando na sua cabeça a palavra de Cristo, tá bom? Então, o desafio nós, principalmente quem aqui é líder, mas é para todo cristão, é que nós busquemos essa intimidade com Cristo. Amém? Bom, só queria te dar 3 características finais aqui da liderança. Isso aqui é coisas que são o líder tem que ter. Então, 3 características, a gente já está caminhando aqui para o final, sobre essa intimidade que a liderança deve ter. Bom, 3 coisas. A primeira questão é... saiu uma palavra na frente aí. É muito legal a videira e eu tô querendo plantar uva. Vou plantar uva e vou trabalhar nela aqui. Quando eu morei em Afuá lá, o meu vizinho, ele plantou uva lá. Tinha até nome, era Davi e eu esqueci o nome do outro. E tem um amigo meu também que planta uva aqui em Jacareí, algumas pessoas conhecem, o Joel Amaro. E tem todo um processo de poda da uva, da parreira, né, da videira, na época certa, tem que cortar na hora certa, tem os ramos certos para cortar, para que ele possa crescer. E é interessante que, olha aí na sua Bíblia, aí, João 15:2, vai dizer, ele corta em mim todo ramo que não dá fruto. Isso aí é quem não é salvo, né? Pode ser crente, entre aspas, né? Pode ser um bom cristão aparente, mas ele não está com intimidade, ele não está ligado em Jesus, então corta e joga fora. Mas todo ramo que dá fruto, ele poda para que lhe dê ainda mais fruto. Então a videira ela tem que ser podada na época certa para que ela dê mais fruto. Se você não cortar ela, ela vai dar frutos, na próxima estação ela já não dá mais frutos e ela vai acabando a produção dela. É uma coisa que dá trabalho, mas ela responde, né? Então a primeira coisa que nós precisamos, querido, como liderança, é estar em um processo de transformação. Nós não podemos estagnar, dizer que chegamos num patamar. Então a liderança, ela precisa estar sendo transformada a cada dia, sendo podada por Jesus, se tornando cada vez mais parecida com Cristo, sendo disciplinada por Deus. A Bíblia diz que Deus ama quem Ele disciplina. Então uma coisa em nossa vida é que a gente precisa ser transformado. A gente não pode ser arrogante. Às vezes um irmão chega e fala para você assim, pastor, missionário, você é muito grosso. Aí você tá num patamar e você fala, quem é você para falar isso? Não, às vezes a gente tem um irmão, no caso eu tenho a minha esposa que me ajuda, né, que me orienta, fala em coisas que eu tô errando. E a gente precisa ser humilde, a gente precisa deixar ser transformado pelo poder da palavra, pela exortação, pela repreensão dos irmãos. A gente nunca pode sentir num patamar, cheguei aqui, daqui eu não saio. Então a intimidade de uma liderança tem a ver com você ser transformado cada dia, deixar o agricultor, deixar Deus te podar, tirar aquelas coisas que ele não quer. Nada de síndrome de Gabriela, né? Nasci assim, morri assim e você sempre assim. A segunda questão aí, até sumiu aí a palavra aqui, vou voltar aqui. É dar frutos. No versículo 4 e 6 a gente já viu, né? São frutos que permanecem. Eu tinha um cajueiro lá em Afuá, não sei se a Iranete está aqui, mas tem o Genilson, acho que ele conhece esse cajueiro que fica perto da casa do Crisma, nem sei se está lá ainda. E era um cajueiro que ele dava a semente dele ali, né, dava castanha, e o caju começava a crescer, parava e ele rachava todinho. E eu peguei, vou poder aquela árvore todinha, achando que nasceu de novo, né, e ainda continuou dando caju ruim. Não sei se tem 3 pés aí, né? Lu, depois eu quero saber mais sobre isso, hein? A poda é agora em agosto, chique, é isso mesmo. Legal. E aí eu podei, mas ele não dava, o fruto não permanecia. O caju não começava a nascer bonitinho, daqui a pouco ele não permanecia, ele caía, ele estragava. Mas quando a gente está em Cristo, não é só frutos, olha como vai dar frutos aparentes, mas são frutos que permanecem, que são duradouros. Digo também que são frutos eternos. Os frutos verdadeiros nossos aqui na terra não são quanto a gente ganha, quantas pessoas seguem a gente no Facebook, no Instagram, mas são frutos eternos, frutos que permanecem para sempre. E a terceira coisa, aí olha a cara desse agricultor aí, ó, feliz da vida, né? Por que ele está feliz? Porque na verdade, quando a gente tem intimidade com Cristo, nós somos transformados, né? O versículo 4:16 vai dizer que nós damos frutos, e o resultado final, versículo 8 que a gente já falou, é que nós vamos fazer tudo para a glória de Deus. Quem falou aí?
Joia. O líder que tem intimidade com Jesus, ele nunca vai querer ser glorificado. Você lembra Paulo, quando as pessoas chegaram e se prostraram aos pés dele, ele vai e rasga as suas roupas. Pedro, a mesma coisa, quando ele faz cura. Nenhum líder, nem anjos aceitaram glória para si, mas transmitem a glória para Deus, né? Nunca deixar, cuidado, queridos, para que a glória do que você faz, do ministério, do serviço que você faz para Deus, nunca pegue essa glória para si. Nunca ache que a sua posição ela é intocável, ela é melhor que os outros, né? Nunca queira que o seu nome ou seu reino seja edificado, mas o nome e o reino de Cristo. Então nós servimos a Deus, desde que você seja um líder ou você seja um servo na igreja, o que for. Tudo que nós fazemos tem que ser para que o nome de Deus seja exaltado. Então, como é que o fruto, na verdade, quando você olha assim, nossa, que fruto lindo, mas o melhor fruto vai dizer assim, foi um agricultor poderoso, foi um pé de uva bom que deu esses frutos. O fruto em si, ele não tem nada, né? Ele é resultado de estar inserido numa árvore boa, né? Então a gente sempre deve honrar a Deus. Tá bom, queridos? Eu espero, já estamos chegando aqui à nossa conclusão. Acabei aqui mostrando, né? Eu sei o que aconteceu. Eu perdi o salvo no final. Aconteceu alguma coisa que eu perdi o finalzinho que foi salvo aqui. Queridos, chegamos ao final. E vamos terminar fazendo o seguinte. Eu queria que cada um ou escreve ou fala rapidamente. Você vai dizer uma frase como se fosse o que Deus falou com você hoje. Tá bom? Todo mundo que tá aí eu vou querer. Depois a gente vai tirar nossa foto. Tá bom? Que nós já estamos terminando. Escreva aí o que Deus falou com você na seguinte forma. Você vai dizer assim, eu, por exemplo, vou falar, Rafael, ore mais. É isso que Deus falou comigo com essa lição. Tá bom? Então eu queria que você escrevesse aí ou fale algo que Deus falou com você essa noite, tá bom? Pode escrever aí. E essa é a conclusão. Concluindo, o que Deus falou com você hoje. O que eu aprendi hoje foi que Jesus, ele é o pé de vida, né? E que eu preciso permanecer nele, na palavra dele, para a glória dele. Joia. Quem mais? Eu aprendi que eu tenho que receber mais da ceifa cada dia, para eu continuar. Joia. Mais alguém? Ninguém tá com a carinha, só a Lu que tá com a carinha aí. Vamos botar as carinhas aí que a gente já vai tirar a foto. Já pentei o cabelo e vai falando. Eu aprendi que eu tenho que dar frutos para a glória de Deus, que a glória de Deus tem que ser alcançada, não a minha carne, né? Não a minha glória, não que eu seja glorificada, mas Cristo. Joia. Então, sempre vocês vão falar assim, tá bom? Quando a gente for terminar. Rafael, ore mais. No caso do Magno, Magno de El. Tem resumido na frase aí, né? O que você falou aí, o principal aí, né? Esteja fortalecido na raiz, né? Ana Júlia, então você fala assim, tá bom? Fala seu nome como se fosse Deus falando com você. Ana Júlia, toda a glória seja dada a Deus, tá bom? Vamos lá, quem mais? Fale teu nome como se fosse Deus falando com você. O meu é buscar mais o Senhor e orar mais, né? Tá bom. Como que Deus falaria? Sabrina. Então fale, Sabrina. Você precisa orar mais. Joia. Quem mais? Vamos lá. Magno, dependa mais de mim, permaneça em mim. Joia. O pessoal pode penteando o cabelo já e aparecendo aí, tá bom? Pra gente tirar nosso print aqui. Quem mais? Ter mais tempo com Jesus. Fortalecimento do ciclo de amigos, tá bom? Juliano, fortaleça mais os amigos de Jesus. Rosilene, separe mais tempo para o Senhor. Johnson, pare para ouvir mais a sua família. Eloá, dedique mais tempo a mim. Elisângela, tenha mais tempo com Jesus. Joia.
Muito bem, queridos. Mais alguém? Então tá bom. Eu vou colocar no grupo para vocês as perguntas para essa semana, para você conversar com o seu grupo de vida, tá bom? Se possível, marque aí 10 minutinhos. Vocês vão responder as perguntas que eu vou mandar lá no grupo. Combinem lá, irmãos, qualquer horário, 10 horas da noite, 5 horas da manhã, sei lá, né? Mas tenha uma vez na semana, no sábado, no domingo, junta rapidinho e orem um pelos outros, se conheçam aí, tá bom? Combinado?